Sugestão do vídeo de Desconhecido. Basicamente ele quer saber o quanto de morfina um personagem que perdeu um membro precisaria ter no corpo para não desmaiar. Eu achei o tema muito bom e bora fazer esse vídeo. Satoru Gojo, Aoi Todo e Isaki Netero. Esses são só alguns exemplos de personagens dos animes que perderam membros inteiros e continuaram lutando como se nada tivesse acontecido. E a pergunta do Desconhecido foi justamente em cima disso. Basicamente ele queria saber o quanto de morfina esses personagens precisariam ter para não desmaiarem com basicamente a dor desse impacto. E bom, Shonen, para começar a te explicar isso, eu tenho que te esclarecer alguns outros conceitos. A morfina, para quem não conhece, é um analgésico extremamente potente que age nos receptores opioides do nosso corpo, principalmente os receptores do tipo 1. Basicamente, esses receptores, através de neurotransmissores como o glutamato, comunicam a dor da parte que foi lesada até o nosso cérebro. E basicamente, se ligando a esses receptores, a morfina impede que a comunicação dessa parte que foi lesada comunique diretamente com o nosso cérebro. E o nosso corpo, quando a gente está fazendo alguma atividade física intensa, libera uma substância chamada endo-opioides ou opioides endógenos, ou seja, endo de dentro do próprio corpo e opioide mesmo. Então, basicamente, o nosso corpo é capaz de produzir moléculas similares à morfina para atenuar a dor que a gente está sentindo, principalmente durante a realização de alguma atividade física intensa. Mas agora eu tenho que te explicar um pouquinho de por que a gente desmaia e por que faria sentido esses personagens desmaiarem quando eles perdem um membro. E bom, Shonen, na medicina, o desmaio também é conhecido como choque, e a gente tem diversas causas para o choque. A gente tem choque distributivo, choque anafilático, choque séptico, choque obstrutivo, choque hipovolêmico e cardiogênico. Mas esses são os principais tipos de choque. Mas pra gente, o que a gente vai focar aqui nesse vídeo, que são os mais importantes, seriam o choque distributivo e o hipovolêmico. E uma coisa que eu esqueci de falar. Todos esses choques ou todos esses desmaios acontecem por falta de sangue no cérebro, e por essa falta de sangue o cérebro desliga as funções como a nossa consciência para tentar se preservar o máximo possível dessa falta de sangue. Então todos esses tipos de choque que você está vendo aqui, o que todos eles têm em comum é falta de sangue para oxigenar o cérebro e dar nutrientes de maneira adequada. O choque distributivo acontece principalmente quando a gente tem um reflexo chamado de reflexo vasovagal. Basicamente, na hora que alguém vê sangue, como o Kiko desmaiando quando vê sangue, ou a gente tem uma emoção muito forte, a gente ativa o sistema parasimpático e, através de um reflexo chamado reflexo vasovagal, o nosso sangue, que deveria estar indo principalmente para os nossos órgãos centrais e principalmente para o cérebro, começa a ir muito para as periferias por causa de um reflexo vagal, ou seja, do nervo vago, ativando o sistema parasimpático. E esse choque é distributivo porque você não perdeu o sangue, mas o sangue, ao invés de estar indo para o cérebro, ele está indo para outras áreas do corpo e deixando o cérebro sem a perfusão sanguínea adequada. Então o nome do choque distributivo é bem autoexplicativo. Ele é um choque porque está faltando sangue para o cérebro, e ele é distributivo porque é uma má distribuição do sangue que causa essa má oxigenação do cérebro, levando ao desmaio. E isso pode acontecer com uma emoção muito forte, como perder um membro, por exemplo. Só que esse choque distributivo não seria muito adequado para personagens que estão constantemente colocando sua vida em risco em lutas, ou seja, eles já estão extremamente calejados, já estão extremamente treinados para não ter esse tipo de choque, porque esse choque geralmente é acompanhado de uma emoção muito forte. E para quem se expõe ao risco com muita frequência, por exemplo, policiais, bombeiros, médicos, etc., com uma emoção muito forte assim, a pessoa consegue se precaver e se controlar o máximo possível para não ter esse reflexo vasovagal. Por isso que é extremamente comum estudantes que estão iniciando o curso, seja de bombeiro, seja da polícia ou mesmo de medicina, desmaiarem quando vem sangue ou vem alguém machucado, e à medida que vão vendo aquela cena com mais frequência, eles se acostumam e param de ter esse reflexo vasovagal. Então, Shonen, para esse tipo de lesão, o melhor choque que poderia explicar por que o personagem desmaiaria seria o choque hipovolêmico. Hipo de baixo, volêmico de volume, ou seja, baixa no volume do sangue. Nós temos aproximadamente 5 litros de sangue no nosso corpo, e aproximadamente a partir de 1 litro ou 750 ml que a gente perde, a gente começa a ter um choque hipovolêmico. Mesmo o coração trabalhando o máximo possível, como tem pouco volume de sangue, você está perdendo a cada bombeada do coração, o seu cérebro começa a faltar oxigênio e nutrientes para ele. Então, Shonen, esses personagens que perderam um membro durante uma luta deveriam se concentrar prioritariamente em manter o sangue dentro do corpo.
porque por mais que eles tenham perdido um membro, eles não perderam volume de sangue o suficiente para começar a entrar em choque hipovolêmico. Por isso, aquela cena do Netero basicamente trancando seus vasos sanguíneos com uma contração muscular muito forte é uma das minhas favoritas e é uma das melhores acurácias científicas que tem nessa luta. Eu gosto dela demais. Shonen, a morfina poderia até atuar, por exemplo, num choque distributivo para a pessoa sentir menos dor e ter menor reflexo vasovagal. Só que ela não faria nada em relação a um choque hipovolêmico, e dependendo do caso, ela poderia até piorar o choque hipovolêmico. Então, basicamente, esses personagens, a melhor coisa que conseguiria explicar o desmaio impossível que eles teriam no meio de uma luta, não seria um choque distributivo por causa de uma emoção forte, mas sim um choque hipovolêmico por perda de sangue. Por isso que faz todo sentido, de novo, o Netero conseguir trancar basicamente seus vasos sanguíneos com uma contração muscular e, obviamente, um controle muscular absurdo. Provavelmente os personagens de Jujutsu Kaisen conseguem fazer isso com energia amaldiçoada. Mas e aí, Shonen, você sabia que tinha uma explicação científica para os personagens não desmaiarem em uma luta? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.